Olá novamente para falar de uma doença super comum e uma das coisas que mais ameaça a saúde dos rins, que é o diabetes. O que o diabetes causa no rim? Por que o diabetes machuca os rins? Porque uma das principais causas de hemodiálise, de uma pessoa fazer hemodiálise, é a presença do diabetes. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. É um vídeo super importante, as doenças mais comuns no mundo e no Brasil também que causa problemas renais. Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Gente, o diabetes é a elevação do açúcar no sangue. Essa elevação de açúcar no sangue causa um processo inflamatório em uma parte específica dos rins, que são os glomérulos. Lá nos glomérulos é onde a gente vai perceber a filtração dos rins, é a nossa peneira, onde o rim vai tirar as substâncias que são desnecessárias e vai manter aquelas que são necessárias no sangue, tá? Então existe uma inflamação dessa região dos rins e a primeira manifestação é perda de proteína na urina, que uma pessoa com diabetes pode notar quando ela percebe que a urina está espumosa, tá? Então uma pessoa que tem um açúcar elevado no sangue por muito tempo e começa a perceber que a urina está espumando, está mais do que na hora, passou até da hora de fazer uma pesquisa de proteína na urina. E às vezes não precisa ser nem na urina de 24 horas, basta uma amostra isolada de urina. A gente dosa a perda de proteína naquela urina, dosa a creatinina naquela urina e nós vamos ver mais ou menos quanto de proteína o paciente está perdendo, ou se ele está perdendo ou não está perdendo proteína na urina. Esse é um dos primeiros sinais, tá? Nessa fase é importante diagnosticar, porque existe uma série de medicações, uma série de condutas que a gente pode tomar e bloquear a progressão da doença, tá? Então a gente vai controlar a pressão desse paciente, vai usar medicações, tá? Que reduzem a pressão dentro dessa peneira, tá? Essa pressão intraglomerular, tá? Que são os losartans, valsartans, captopril, enalapril, ramipril. São medicações que conseguem diminuir a perda de proteína na urina, tá? Principalmente daqueles pacientes que têm diabetes. Controlar a pressão também é importante, reduzir o consumo de sal. Então, a gente diagnosticando o problema cedo, a gente consegue reduzir a progressão da doença, tá? Além dessas medicações, tem medicações mais novas, tá? Como as glifosinas, como medicações que elas não só ajudam no controle do diabetes, do açúcar, tá? Porque são medicações que jogam o açúcar pela urina para fora do corpo, mas também reduzem a pressão dentro do glomérulo, dentro da peneira. Se a pressão na peneira está menor, a pressão intraglomerular, isso protege a longo prazo danos nesse nosso rim, tá certo? Então aí são as glifosinas, tá? E medicações mais novas, como a finerenona, tá? Que elas também reduzem a perda de proteína na urina, tá certo? Só que se a gente não trata esses pacientes nessa fase mais precoce, o que a gente vai observar? Com o decorrer do tempo, uma elevação da creatinina, ou seja, uma perda progressiva de função renal. Então a gente faz o exame de sangue, a creatina normal até 1, vai estar 1,5, 1,6, 2, 3, e o paciente vai progressivamente reduzindo a sua taxa de filtração do sangue, tá? E causando outras consequências, como inchaço no corpo, como enjoo, mal-estar, cansaço, como anemia, tá? Como deficiência de vitaminas, como a vitamina D, tá? Causando dores ósseas, uma facilidade maior de fraturar os ossos. Então, aí são as consequências mais avançadas. Antes de perder a função renal, nós temos a perda de proteína e por isso é importante fazer um exame de urina em pessoas que tenham diabetes, tá? Com o decorrer do tempo, o paciente também pode ter alterações na função de esvaziamento da bexiga, porque existe uma neuropatia. O diabetes, quando o açúcar está elevado, ele não só provoca a toxicidade para as células renais, mas para as células nervosas, para os neurônios. Por isso existe uma neuropatia, existe uma bexiga neurogênica, tá? Os nervos são importantes para controlar a vontade, né, que a gente tem de esvaziar a bexiga ou não. Como isso está alterado, tá, no diabetes por lesão desses nervos, o paciente pode reter mais urina na bexiga.
e às vezes não esvazia completamente a bexiga, o que é que acontece? Urina parada, infecção urinária. Então, infecções urinárias de repetição, não só com aumento de açúcar no sangue, pela inflamação do diabetes, ajudam a piorar a doença renal provocada pelo diabetes, tá certo? Então, quando você trata o diabetes, você reduz a chance de doença renal, reduz a chance de doença em nervos, tá? E uma coisa interessantíssima, uma das coisas que a gente sempre pede em pacientes que têm doença renal associada ao diabetes é um exame da retina, um exame de fundo de olho. Por quê? Os vasinhos que tem nos olhos, eles são muito parecidos em números, muito parecidos em qualidade, em fragilidade com os vasos que tem nos glomérulos, na peneira, tá? Então são células muito especializadas e lesões do fundo de olho da retina, elas indicam que provavelmente existe também lesão nos rins, tá certo? Então é importante diagnosticar precocemente o diabetes para que a gente controle o açúcar. E uma vez que o açúcar não está controlado, mesmo que esteja controlado, tem que fazer exame de urina, tem que fazer exame de sangue, buscando se existe acometimento dos órgãos-alvos do diabetes, que são os olhos, que são os nervos e que é principalmente a perda de função renal, tá? Então, se você gostou do vídeo, encaminha para mais pessoas, dá um like no vídeo. Em breve estaremos aqui para falar um pouquinho mais sobre saúde dos rins, tá bom? Até a próxima, espero que você tenha entendido. Se não tem, se tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu explico a vocês, tá certo? Até a próxima.